Vou pedir para colocarem a Heloísa Machado aqui na tela para a gente começar a nossa segunda parte aqui. Tudo bom, Heloísa? Muito bem-vinda mais uma vez ao Análise da Notícia. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a Heloísa, para quem não sabe, é professora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo, especialista em Supremo Tribunal Federal, pesquisadora dessa área e vai nos ajudar a desvendar os mistérios todos. Eu tenho aqui uma pessoa, eu vou começar aqui já até fazendo um comentário aqui, o Leonardo Maxson fez um superchat, né, dizendo que o Bolsonaro fez 5 tentativas de golpe de Estado, das quais uma foi bem sucedida, o impedimento de eleitores de votar, e uma não se sustentou, o 8 de janeiro. Essa é a opinião dele. Oi, Luísa, a gente queria entender, junto com você, usar toda a sua sapiência, para entender essa história do indiciamento. O que que significa? Eu acho que valeria a pena você começar pelo mais básico, né? O que que significa o indiciamento, e se, como as raposas e o Tales encontraram essas novidades ali no texto do inquérito da Polícia Federal, dizendo, falando em nova tentativa de golpe, em mais uma tentativa de golpe, se ele poderia ser indiciado mais de uma vez por um crime, pelo mesmo crime, tentado em mais de uma ocasião, né? E se isso contaria, somaria apenas ou não somaria apenas. Heloísa, começa como você quiser aí para a gente entender essa barafunda. Tá bom. Vamos lá, né? O indiciamento, ele é uma declaração ali da polícia no curso de uma investigação de que existe uma percepção ali pelas investigações de que alguém, de fato, pode ter cometido um crime. Então, aquela pessoa se torna oficialmente, vamos dizer assim, um alvo de uma investigação e uma pessoa que, na conclusão de um relatório da polícia, ou eventualmente até de um documento intermediário, é tida como alguém que, em tese, praticou um crime, né? Ou seja, quando a autoria está razoavelmente estabelecida, assim como a materialidade do crime. Quando a polícia anuncia esse indiciamento, é de que, de maneira razoavelmente conclusiva, para o seu papel, né, que é de investigação preliminar ali no inquérito, conseguiu chegar a essa conclusão de que uma determinada pessoa, ou seja, um autor de um crime, cometeu aqueles atos que materialmente se enquadram enquanto um ato típico, né, um crime. E isso vai servir de base depois para o Ministério Público oferecer ou não uma denúncia, né? E essa denúncia que é o instrumento que, se for aceito pelo judiciário, e essa denúncia é uma fase bem preliminar da ação penal, é o que separa a parte da investigação da ação penal, essa denúncia é analisada pelo judiciário e, se tiver elementos suficientes ali de materialidade do crime, de autoria, e o juiz ou o tribunal aceitarem essa denúncia, aí a pessoa se torna oficialmente ré, né, ou réu de uma ação penal. Lembrando que ela só será considerada culpada após o trânsito em julgado de de todo Perfeito. o curso dessa ação penal, né? Então, só o final ali de qualquer etapa de recurso. Então, a gente tem o investigado, o indiciado, o réu em uma ação penal, o condenado, já em primeira, eventualmente por um tribunal, e depois aquele que está, vamos dizer assim, definitivamente estabelecida a sua culpa, né? O culpado por aquele crime. É um processo que vai Uhum. construindo essa culpa a cada etapa, e claro que isso pode ser eventualmente revertido por um tribunal, uma denúncia não ser aceita pelo judiciário, é uma fase bem inicial aí de Tá, investigação e de elucidação de um crime. perfeito. Quer dizer, num eventual, assim, fazendo uma figura de linguagem talvez um pouco dramática demais, quer dizer, numa escada rumo ao cadafalso, o Bolsonaro saiu do. Ele já estava no degrau, um degrau na escada, no primeiro degrau da escada, porque ele tinha se tornado um investigado. E agora ele foi para o segundo degrau, que é o indiciado. Quer dizer,
deu um passo além, né? Além de investigado, a polícia achou elementos de prova que podem levá-lo eventualmente a uma condenação. O terceiro degrau, então, seria enviar esse inquérito para o Ministério Público, da polícia enviar para o Ministério Público, e o Ministério Público analisar e decidir se requer mais investigação, rejeitar ou aceitar e fazer, transformar isso em denúncia. Esse seria o terceiro ponto, terceiro degrau. Exatamente. O que se visualiza, né, não só especificamente nessa investigação sobre a falsificação, né, de documento público e associação criminosa que está sendo pensada agora, mas nas outras investigações também, é de que se aproxima um momento de oferecimento da denúncia do Ministério Público. E é o Ministério Público que vai dar esse primeiro enquadramento criminal. Lógico que isso já tem sido trabalhado em tese pela polícia, né, com uma série de crimes, mas é o membro do Ministério Público que, analisando essas investigações, vai identificar quais são as condutas típicas ali que têm materialidade, que têm autoria, capazes de fundamentar uma denúncia. Então, Uhum. é possível que esses crimes que já estão na investigação permaneçam numa denúncia, e o próximo passo seria esse. Se as coisas seguirem como estão, a gente vai ter uma denúncia oferecida, provavelmente pela Procuradoria-Geral da República, que vai para o Supremo Tribunal Federal e que todos os seus ministros vão analisar o seu recebimento ou não, assim como tem acontecido com os demais investigados e réus ali do 8 de janeiro, desse grande caso da tentativa de golpe de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu queria chamar o Thales para a pergunta, só vou tirar uma dúvida antes, quer dizer, eu acho que vale a pena esclarecer. Diferentemente do que aconteceu, por exemplo, com o Lula, anos atrás, esse processo, ele já nasce, essa investigação já nasce na última instância, que é o Supremo Tribunal Federal, e a denúncia vai ser oferecida, eventualmente, para o Supremo. Quer dizer, não tem primeira, segunda ou terceira, já vai direto para a última, é isso? A prerrogativa de foro por função determina que você tenha essas investigações no Supremo Tribunal Federal. Então, qual que foi o enquadramento e a estratégia que a Procuradoria-Geral da República fez? Ela disse o seguinte: olha, nós temos nessa tentativa de golpe e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito pessoas com prerrogativa de foro e pessoas sem prerrogativa de foro. Para que haja uma investigação coerente de todas essas pessoas, eu quero que todas as investigações já sejam conduzidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque, afinal de contas, se tem uma pessoa com foro e a conexão entre esses crimes, todos os inquéritos ficariam por lá. Mesma estratégia, por exemplo, que foi usada no caso do mensalão, né? Onde você tinha pessoas com foro, pessoas sem foro, mas foi todo mundo julgado ali diretamente pelo Supremo. E aí, de fato, a gente tem uma instância, mas uma instância colegiada, né? São 11 ministros analisando aquela ação penal e não há, vamos dizer assim, recurso dessa decisão do plenário, porque, para os parâmetros de direitos humanos, recurso significa a revisão de toda parte probatória por um colegiado distinto daquele que emitiu a decisão. E no nosso sistema, de foro por prerrogativa de função, nós não temos, a partir do que a gente considera um recurso válido, um sistema recursal para essas condenações criminais. Perfeito. É muito Thales, entra aí. é interessante você ter colocado essa coisa do mensalão. Eu não tinha atentado, e acho que a maioria das pessoas não tinha atentado, que o mensalão foi da mesma forma, foi todo julgado no Supremo, e a defesa do Bolsonaro vai argumentar muito, vai usar muito isso. Jogou para o Supremo, vai argumentar, inclusive. E aí eu tenho duas perguntas para você. Vai argumentar, inclusive, que ele já não estava mais na presidência. Portanto, continua sendo fórum privilegiado. Segunda questão, retomando o que o Zé Roberto perguntou,
houve, se houve várias tentativas de golpe, ele vai ser acusado por tentativa de golpe com várias vezes, continuada, ou vai ser acusado 3 vezes? Tá, então vamos lá. Esses inquéritos do 8 de janeiro e essas ações penais não estão no Supremo por causa de Bolsonaro. Estão no Supremo por outros investigados que detêm foro por prerrogativa de função e alguns parlamentares já foram indicados como sendo essas pessoas. O fato dele ter sido presidente não lhe garante um foro por prerrogativa de função, assim como a nenhum daqueles que invadiram e atacaram ali os edifícios no dia 8 de janeiro. Então, a gente tem pessoas com foro, o que está levando todos esses outros casos para lá, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora não tem mais foro por prerrogativa nenhum, né? Ele vai ser julgado à semelhança desses outros partícipes ali do 8 de janeiro, caso venha a ser alvo de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República. Em relação aos crimes de tentativa de golpe e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A tese que a Polícia Federal tem trabalhado é de que havia uma organização criminosa instalada no Poder Executivo Federal. E essa organização criminosa praticava uma série de crimes. Essa organização criminosa fez ataques a opositores, fez ataque às instituições, tentou dar um golpe, atacou a política de combate à Covid-19, né, especificamente a segurança das vacinas, e usou a estrutura do Estado para obtenção de vantagens pessoais. E nessa última parte entra a falsificação do certificado de vacina, a venda de relógios e presentes e bens de valor, e nesse último relatório divulgado desse indiciamento entra também despesas do cartão corporativo, despesas pessoais pagas com cartão corporativo, né? Então, tudo isso está relatado como crimes de uma grande organização criminosa que dominou o Poder Executivo Federal durante esses 4 anos. Pela interpretação que tem sido dada até agora, você tem diversos atos que concorreriam para a prática de um crime de tentativa de golpe. Porque a gente está falando de um crime cuja prática é complexa, né? É diferente de furtar um celular, né? Onde aquela ação se exaure naquele momento que você subtrai aquele bem sem ninguém perceber. Uma tentativa de golpe tem vários atos, né? E o que as investigações têm revelado é que eles são coerentes e indicam que haveria, de fato, esse propósito e eles dialogam entre si. Então, como é que eles dialogam entre si? Ao mesmo tempo que eu tinha o ataque à integridade das urnas, eu tinha a atuação da Polícia Rodoviária Federal para impedir a ida de eleitores, eu tinha uma reunião com embaixadores para descredibilizar o nosso sistema eleitoral, eu tinha uma ideia de criar, talvez, pânico com ataques a aeroportos, eu tinha a mobilização de caminhoneiros para fechar a estrada, né? Então, não é cada um desses atos isoladamente que representa uma tentativa de golpe, mas todos eles contam essa história de que para a prática desse crime complexo foi pensada muita estrutura, envolvida muita gente, para que se chegasse um momento em que ou você teria a decretação de uma garantia de lei e ordem, e isso permitiria que as Forças Armadas contestassem o poder instituído, diferente daquele que seria Bolsonaro, né? Então, já no resultado pós-eleições, ou mesmo antes das eleições, eu teria ali, segundo os documentos têm revelado, uma intervenção
no Tribunal Superior Eleitoral para impedir que ele proclamasse o resultado das eleições e uma decretação de estado de sítio antes da posse de quem ganhou as eleições. Né? Então, havia várias estratégias pensadas para se tentar esse golpe, mas a interpretação que eu tenho é de que foram vários atos concorrendo para uma mesma ideia e, portanto, a prática de um crime e não de várias tentativas de golpe sucessivas. Luísa, então, deixa eu só recapitular aqui, porque é muita informação, você foi muito didática, foi muito clara, mas acho bom a gente tentar. Aliás, tem um comentário bom aqui da Cleusa Oliveira. Para listar todos os crimes do ex-presidente, a gente precisaria de 3 programas, não de um só. Então, deixa eu ver se eu entendi, Luísa. O que você descreveu, e que você descreve isso interpretando o que a Polícia Federal divulgou até agora, é que se trata de uma organização criminosa praticando vários crimes, todos com um mesmo objetivo, que é se manter, se eternizar no poder e abolir o Estado de Direito e dar um golpe de Estado, e, enfim, né? Isso significa, na prática, que é um indiciamento só, ou, quer dizer, na hora que todos os indiciamentos se somarem, vai ser uma acusação única, ou ele vai ser julgado mais de uma vez por crimes diferentes? Como é que seria o processo daqui para frente? Essa é uma grande questão. O que se tem anunciado nesses documentos da polícia é de que, de fato, você teria inquéritos distintos, que cada uma dessas frentes de atuação geraria uma ação penal própria. Então, eu teria uma ação penal sobre obtenção de vantagens pessoais usando a estrutura do Estado. Eu teria uma outra ação penal sobre descredibilização do uso de vacinas. Eu teria uma outra sobre tentativa de golpe e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Teria outra sobre ataque às instituições e outra ainda ataque a opositores. O que une tudo isso é que foi uma mesma organização criminosa praticando esses crimes, que por hora se conectavam para favorecer um a outro. Então, se cogitou, por exemplo, de que a venda desses bens de alto valor serviria em parte para financiar uma parte da tentativa de golpe. Né? Então, você tem conexões entre essas investigações e é por isso que elas são feitas todas por uma só, vamos dizer assim, inteligência da polícia, e é por isso que todas elas esbarram no relator desses casos, que é o Alexandre de Moraes, que acabou ficando com esse guarda-chuva grande de casos. Né? Muito semelhante, Toledo, como foi, por exemplo, a estruturação da Operação Lava Jato, onde você tinha várias frentes de investigações, né, sobre crimes distintos num mesmo guarda-chuva. Lógico que ali na Operação Lava Jato a gente teve outros problemas de impedimento, suspeição, enviesamento político, mas em termos de estratégia de acusação é muito parecido também. Ou seja, ele vai ser acusado, provavelmente, de vários crimes, vários desses crimes cujas penas podem ou não se somar. É isso. Exatamente, Thales. Nesses crimes diferentes, em que as penas eventualmente se somam, sim, para efeitos de condenações. E acho que tem um ponto aqui importante. Todos esses documentos têm, vamos dizer assim, insinuado até o momento, porque isso não está escrito em lugar nenhum, mas tem, vamos dizer assim, desenhado de que a liderança dessa organização criminosa estaria, de fato, a cargo de Jair Bolsonaro. E na prática, desculpa, vai lá, Thales. Agora, há uma interpretação sua de que houve tudo isso é uma única tentativa de golpe. Ele vai ser acusado por uma tentativa de golpe. Ele não pode ser acusado pela tentativa de golpe, que é o que eu estou entendendo desse documento da polícia. A tentativa de golpe, ela fala, numa tentativa inicial de golpe, após essa tentativa, ele iria fugir e teve a nova tentativa de golpe, que foi no dia 8. É o que
o relatório da polícia está falando. Ou seja, eles estão vendo que houve duas, pelo menos, tentativas de golpe aí nesse texto. Você vê que as duas são uma só. Eu vejo que todos esses atos confluem para essa tentativa de golpe, né? Que tentou, vamos dizer assim, justamente, né, o crime é a tentativa de golpe, ser implementada por diversas estratégias, né? E essas diversas estratégias estavam, vamos dizer assim, em campo e sendo negociadas e sendo financiadas ao mesmo tempo, né? Então, tanto que você tem a discussão sobre o estado de sítio, sobre a GLO, sobre a intervenção no TSE, sobre a prisão de ministros, sobre a descredibilização das urnas. Você tem uma série de atos para confluir num momento que haveria, de fato, esse golpe de Estado. Então, na minha interpretação, eu vejo o 8 de janeiro como, vamos dizer, até agora, né, a última o último ato que ficou evidente dessa tentativa de golpe. Seria errado Agora, você concluir a insistência na tentativa de golpe em vários atos? Podemos falar nisso, na insistência da tentativa de golpe, e de como todas essas estratégias envolviam atores diferentes, né? Envolviam militares, envolviam parlamentares, envolviam seguidores de Jair Bolsonaro, como você tinha, de fato, uma estrutura bastante complexa, pensada e organizada para que essa tentativa de golpe obtesse êxito. E eu acho que isso é importante mencionar, porque assim que aconteceu o 8 de janeiro, muita gente disse que aquilo não era uma tentativa de golpe, que aquelas pessoas jamais conseguiriam implementar um golpe no país, de que aquilo foi só uma ruaça na Praça dos Três Poderes. E o que as informações têm revelado com as investigações é de que sim, né, este momento fazia parte de um planejamento e de uma organização muito mais ampla e de que estivemos, sim, de maneira próxima, com o envolvimento de comandantes das Forças Armadas, com o envolvimento de parlamentares, com o envolvimento de ministros de Estado, de se ter, de fato, um golpe pensado no Brasil. Se ele seria bem-sucedido, se ele não seria bem-sucedido, se no dia seguinte Bolsonaro seria preso por forças policiais legalistas, se o Congresso reagiria, isso é uma história que a gente não tem para contar ainda bem. E é por isso que o crime se chama tentativa de golpe, né? Isso já é o crime em si, ele não precisa se consumar para que seja devidamente responsabilizado e, eventualmente, aplicado uma pena, como a gente já tem visto com todos esses partícipes do 8 de janeiro. Agora, Heloísa, isso dá para a gente saber já, com o que a gente tem de informação até o momento, ou é precipitado, que haverá mais de uma denúncia contra o Bolsonaro apresentada pelo Ministério Público e que, portanto, o Supremo terá que decidir várias vezes se acata a primeira denúncia, a segunda, a terceira, etc., ou se vai tudo de uma vez só? Essa é a primeira pergunta. Segunda, dá para estabelecer algum cronograma, alguma previsão de prazo com base na sua experiência em casos pretéritos? Quanto tempo esse processo levaria? E terceiro, ele pode ser condenado, o julgamento seria individualizado, ou seja, tem um julgamento só do Bolsonaro, um julgamento só do Mauro Cid, um julgamento só dos outros generais? Bom, é muito difícil antecipar qual vai ser a estratégia do órgão acusador, que é o Ministério Público, através da Procuradoria-Geral da República, acredito nesse caso. Depende muito da estratégia da acusação e do tanto que todas essas investigações fazem sentido de serem apresentadas numa única denúncia ou se elas, de fato, representam várias denúncias de uma mesma organização criminosa, tá? Acho que ainda é cedo para dizer. A minha leitura é de que seria mais factível ter denúncias separadas sobre esses crimes, ainda que, claro, você fizesse menção à mesma organização criminosa praticando todos eles.
Em relação ao tempo, nós temos agora no Supremo Tribunal Federal os plenários virtuais, né? E isso adiantou muito grande parte dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem a possibilidade de que não haja uma demora muito grande na realização desse julgamento e no curso dessa ação penal. E tudo isso vai estar no cálculo da acusação. Veja, se é uma ação só, com todos esses crimes, eu transformo essa ação num mundo, como foi o mensalão, né? Ou seja, muita coisa ao mesmo tempo, muita gente ao mesmo tempo para ser julgada, todos os réus numa mesma denúncia, e isso, claro, faz com que o julgamento seja mais longo, né, e mais demorado. Ou se a estratégia da acusação vai ser fazer denúncias, vamos dizer, recortando esses momentos dessa organização criminosa, para, inclusive, facilitar a inteligência e a análise das provas e depois a compreensão sobre uma condenação. Né? Então, o tempo depende da estratégia que a acusação vai usar, mas o Supremo de 2024 não é o Supremo de 2014, nem o de 2004. Né? A gente está falando de um Supremo que é muito mais ágil em razão da presença do plenário virtual, se não para julgar essa ação, para julgar outras que eventualmente tomariam o espaço dessa em plenário. Né? Então, a gente tem uma margem de manobra muito maior pelo tribunal. E seria individualizado? Bom, necessariamente precisa ser, as condutas precisam ser individualizadas, qual é o papel de cada um na prática daquele crime, até para que a pessoa possa se defender corretamente daquelas acusações. Então, a denúncia precisa individualizar as condutas, mas eu posso ter mais de um réu naquela denúncia, desde que a conduta de cada um esteja individualizada. Mesma coisa com o julgamento. Eu posso, eventualmente, ter o julgamento de 3, 4, 5 réus ao mesmo tempo, desde que a conduta de cada um esteja individualizada e que, claro, a defesa de cada um tenha oportunidade no processo. O Pedro Piracanjuba elogia aqui a Heloísa, dizendo que ela é muito boa e nos dá parabéns. Não sei pelo quê, tinha que dar parabéns para a Heloísa, né? A gente só convidou. Thales, você tem mais alguma pergunta aí para a Heloísa? Não, eu estou informadíssimo. Tá certo. A gente vai ter que caminhar para o final. Heloísa, assim, eu sei que não é difícil, mas você acha que, diante de tudo que você já ponderou, essa é uma questão. No momento que a gente não sabe quanto tempo vai demorar para a Polícia Federal terminar o inquérito, quanto tempo vai demorar para o Ministério Público apresentar ou não apresentar a denúncia. Agora, apresentada a denúncia, dá para ter uma estimativa se a gente está pensando, ou seja, cabe agora ao Supremo decidir primeiro se aceita a denúncia e transforma o Bolsonaro em réu ou não, e depois o julgamento em si do mérito das provas que virão a ser apresentadas. Dá para a gente ter uma ideia de quanto tempo demorará, primeiro, para o Supremo se manifestar sobre a denúncia, dizendo se aceita ou não, baseado em alguma estatística que você tenha, e segundo, se aceitar, quanto tempo pode eventualmente demorar o julgamento? Bom, eu acredito que o recebimento da denúncia, né, uma vez oferecida essa acusação formal pelo Ministério Público, que ela será rápida no Supremo Tribunal Federal. Quando a gente teve outras denúncias equivalentes em termos de importância, elas foram rapidamente analisadas pelo Supremo. Então, eu acredito que não haverá uma demora na análise desse recebimento da denúncia. E o julgamento é muito difícil prever quanto tempo leva, porque justamente depende dessas escolhas que a acusação vai fazer. Na hipótese da gente ter especificamente o crime de golpe e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, se a gente pensar numa denúncia oferecida contra Bolsonaro com esses dois crimes, não me parece que o tribunal vai demorar muito para julgar. Basta a gente ver as outras ações do 8 de janeiro, que também foram julgadas num tempo razoável. Né? A gente teve aí 8, 9, 10 meses para julgar alguns réus, o que é um tempo razoável para julgamento de uma ação penal,
e vamos dizer assim, de crimes que o Supremo já compreendeu como foram realizados, em que ele já está lidando com várias dessas ações já apresentadas pelo Ministério Público. Então, não é um caso que ele vai, vamos dizer assim, ser surpreendido e vai precisar entender para além do que a investigação já traz, porque, afinal de contas, ele já está julgando outros partícipes desse crime já tem muito tempo. Então, parte desse crime já está revelada e tem até, vamos dizer assim, jurisprudência do Supremo sobre a interpretação de alguns temas, né? Então, parece que será mais você rápido. dizer se esse caso do golpe de Estado será julgado esse ano ainda ou não? Eu acredito que o início é desse ano já, Thales. Mas o término? O término eu não posso dizer, não consigo nem chutar. Eu não tenho nem coragem de chutar isso. Eu chuto o placar do Paulista, mas eu não chuto o tempo que o Supremo demora para julgar um caso desse. Mas não seria absurdo imaginar que um julgamento começasse e terminasse esse ano. Quer dizer, não está descartado uma eventual condenação, que se tudo for provado, se denuncia, todos os Cs do Bolsonaro ainda esse ano. Sim, seria viável, sim. É viável, tá. E só uma última dúvida, que a gente já estourou aqui 2 minutos do tempo, mas eu não consigo me conter. Há alguma chance de um ministro sentar em cima dessa denúncia, sentar em cima desse processo e ele ficar para as calendas? Pedir vista. Bom, os pedidos de vista agora no Supremo retornam automaticamente para a liberação de julgamento em 90 dias. Então, o máximo que um ministro vai conseguir parar o curso desse julgamento, seja do recebimento da denúncia, seja da ação penal, será por 90 dias. Depois o processo é automaticamente reinserido em pauta. Se a gente imaginar que 2 ministros podem fazer isso, dá 6 meses. A gente tem 180 dias no máximo, né? A gente tem 6 meses de interrupção. Mas não me parece também um cenário factível. Eu acho factível. Bom, mas enfim, será um bom motivo para a Heloísa voltar. Ela voltará antes disso, mas será certamente um bom motivo para você voltar aqui. Agora, eu acho que a síntese é essa, que é viável uma eventual condenação de Bolsonaro ainda em 2024, né? Acho que essa é a síntese que eu chego, embora não seja provável. Eu não estou mais tão otimista, não, Zé Roberto. São 6 meses, doutor. Os dois seguram o semestre todo. Mas pensa o seguinte, Thales, o cara que vai sentar em cima e pedir esse prazo, ele tem que levar em conta que se as provas forem, se ele tiver sozinho, né? Se for 9-2, e ele tem que levar em conta que, né? Vai ficar ruim para ele também, né? Mas eles já tiveram coragem de fazer coisas mais na cara do que... Heloísa, muito obrigado aí pela mais uma aula aqui para a gente, e já está convocada a priori para voltar aqui assim que tivermos o próximo indiciamento, que parece que não tardará. Contem comigo, é um prazer conversar com vocês, são sempre ótimas as perguntas e os cenários, então são muito interessantes para a gente imaginar o futuro dessa história toda. Foi um prazer, Muito gente. obrigado.